Vou estar apresentando agora o trabalho de métodos numéricos, que é a prova 2. Vou começar com ajuste de curva. O ajuste de curvas são uma técnica fundamental em matemática e estatística, utilizada para encontrar uma função que melhor se ajuste a um conjunto de dados observados. O objetivo é encontrar uma relação matemática que representa de forma precisa e concisa o comportamento dos dados. Isso é em diversas áreas, desde ciências naturais até finanças, engenharia, várias áreas. Ajuste de curva é uma técnica utilizada para encontrar uma função matemática que melhor se adapte aos dados experimentais observados. Essa função pode ser uma linha reta, uma curva polinomial, uma função trigonométrica, entre outras. O objetivo de ajuste de curvas é encontrar uma representação simplificada e geral dos dados, permitindo extrapolação e previsões. Existem diferentes métodos de ajuste de curva, incluindo o mínimo quadrado, que é o mais comum, onde se minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e o previsto pela função ajustada. O ajuste linear consiste em encontrar uma linha reta que melhor se ajusta aos lados, geralmente usando uma equação, é, onde o coeficiente angular é o coeficiente linear. O ajuste polinomial utiliza polinômios de grau superior para ajustar os dados de forma mais flexível. Pode-se ajustar uma curva polinomial de qualquer grau dos dados. Ajuste exponencial e logaritmo são usados quando os dados seguem um padrão exponencial ou logaritmo respectivamente. Ajuste por splines divide os dados em segmentos e ajusta polinômios de baixo grau em cada segmento, garantindo suavidade na transição entre segmentos. O ajuste de curvas é amplamente utilizado em áreas como ciência de dados, engenharia, estatística, economia e física, para modelar e entender o comportamento dos dados experimentais, fazer previsões e tomar decisões informadas. Uma aplicação interessante de ajuste de curvas na computação é na otimização de algoritmos e nos ajustes de parâmetros de modelo de machine learning. Quando eu fiz IA, o professor utilizou bastante ajuste de curvas. Em otimização de algoritmos, em algoritmos de geração, como algoritmo genético, algoritmo de busca local, algoritmo de estimação por enxame de partículas, é comum usar técnicas de ajuste de curvas para encontrar os parâmetros ideais que minimizam ou maximizam uma função objetivo. O ajuste de curvas é aplicado para encontrar a relação entre os parâmetros de algoritmo e o desempenho da função objetivo, permitindo ajustar esses parâmetros de forma eficiente. E ajuste de parâmetros em modelo de machine learning. Modelos de machine learning como regressão linear, regressão polinomial, redes neurais, entre outros. O ajuste de curvas é utilizado para encontrar os melhores parâmetros de modelo que se ajustam aos dados de treinamento. Isso envolve encontrar a função que melhor representa a relação entre as variáveis de entrada e a variável de saída, garantindo um modelo preciso e eficiente para fazer as previsões ou classificações. Essas aplicações de ajuste de curvas na computação são fundamentais para melhorar o desempenho de algoritmos e modelos ajustando parâmetros de formas inteligentes e automatizadas, com base nos dados disponíveis. Isso contribui para a utilização de processos, tomada de decisões mais eficientes e desenvolvimento de sistemas mais eficazes. Cara, um exemplo que eu trouxe aqui, basicamente, fazendo um código bem simples aqui, utilizando a biblioteca NumPy, que eu vou utilizar ela basicamente, eu acho que em todos os exemplos. É uma biblioteca basicamente para cálculos numéricos. Eu aprendi sobre ela nesse semestre, né, na disciplina de computação gráfica. Uso bastante lá para transladar objetos, rotacionar, esse tipo de coisa. Um exemplo aqui é basicamente uma função objetiva e um simples erro quadrático. Fx igual a x menos 2 elevado ao quadrado, e estamos buscando o valor mínimo, que é x igual a 2. Abrir o ajuste de curva usando o polinômio de grau 2 para encontrar uma relação entre x e fx, permitindo-nos ajustar parâmetros de forma a minimizar a função objetiva de maneira eficiente. Agora eu vou falar sobre interpolação. Interpolação é um método utilizado para estimar valores desconhecidos dentro de um conjunto de dados conhecidos. Ao contrário de ajuste de curvas, que visa encontrar uma função geral que se adapte aos dados, a interpolação visa preencher os espaços entre os pontos
de dados observados. A interpolação é amplamente utilizada em diversas áreas, ciência de computação, engenharia, geologia, finanças e muitas outras. A interpolação é um método matemático utilizado para estimar valores desconhecidos dentro de um intervalo a partir de dados conhecidos. O objetivo principal é construir uma função que passa exatamente pelos pontos dados, permitindo estimar valores intermediários de forma precisa. Existem várias técnicas de interpolação, sendo as mais comuns. Interpolação polinomial consiste em encontrar um polinômio que passa por todos os pontos dados. Alguns métodos populares são o polinômio interpolador de Lagrange e o polinômio interpolador de Newton. Interpolação por splines utiliza segmentos de polinômio de baixa ordem para conectar os pontos dados de forma suave, evitando oscilações desejadas. Interpolação de funções trigonométricas emprega funções trigonométricas como seno e cosseno para aproximar uma função a partir dos pontos conhecidos. Interpolação de diferenças divididas usa diferenças finitas entre os pontos para calcular o conhecimento que forma um polinômio interpolador. A interpolação é amplamente aplicada em diversas áreas, como ciência de dados, engenharia, processamento de sinais e análise numérica. Ela é útil quando se deseja estimar valores intermediários com base em observações limitadas, sendo uma ferramenta fundamental em análise e modelagens matemáticas. É uma aplicação bastante interessante, que não se encontra na internet com facilidade, é a utilização de interpolação para a reconstrução de sinais em telecomunicações, por exemplo, em transmissões de áudio ou vídeo. Muitas vezes os sinais são amostrados em intervalos discretos para economizar largura de banda. No entanto, ao reproduzir esses sinais, é necessário reconstruir a forma original do sinal para uma reprodução fiel e contínua. A interpolação entra nesse contexto para reconstruir os sinais de forma suave e contínua entre os pontos de amostragem. Isso é crucial para evitar distorções e artefatos indesejados na reprodução do áudio ou vídeo. Métodos de interpolação como o polinômio de Lagrange ou o método spline cúbica são comumente utilizados para essa finalidade, garantindo uma reconstrução precisa e de alta qualidade do sinal original. Essa aplicação de interpolação é fundamental em sistemas de comunicação e transmissões de dados, garantindo uma reprodução fiel e sem perdas do sinal transmitido. Aqui mostrando a aplicação que eu fiz, basicamente, é um código criando um sinal senoidal amostrado com 10 pontos entre 0 e 10 unidades de tempo. Em seguida, criamos um vetor de tempo mais fino com 1000 pontos de interpolação, usando a função cubic_spline da biblioteca Spice Interpolate. Interpolamos o sinal amostrado para obter um sinal interpolado mais suave. Por fim, plotamos o sinal amostrado, o sinal original e o sinal interpolado para comparar os resultados, basicamente. Aqui você tem nos gráficos, mostrando aqui. E a integração. Em termos gerais, é o processo matemático de encontrar a integral de uma função. A integral de uma função descreve a acumulação de uma quantidade ao longo de uma variável. A operação inversa à diferenciação tem muitas aplicações em diversas áreas, como física, engenharia, economia, estatísticas, entre outras. A integração é um método matemático fundamental utilizado para calcular a área sobre uma curva em um intervalo específico. Esse processo é crucial em diversas disciplinas, como física, engenharia, estatística, computação, permitindo a determinação de propriedades como área, volume, trabalho e probabilidades. Existem várias técnicas de integração, sendo algumas das mais comuns. Integração analítica é realizada usando técnicas de antiderivação para encontrar a integral exata de uma função. Isso permite calcular a área sobre a curva de uma forma precisa, desde que seja integrável analiticamente. A integração numérica envolve a aproximação da integral usando métodos numéricos. Um exemplo é o método trapézio, que divide a área sobre a curva em trapézio e calcula a soma das áreas. Outro método é a regra de Simpson, que utiliza polinômio de segundo grau para obter uma melhor estimativa da área. A integração simbólica utiliza ferramentas computacionais para encontrar a integral de uma função de forma simbólica. Isso é feito por meio de software como Matemática, Maple, SimPy, que manipulam expressões matemáticas de forma simbólica para obter integral exata. O teorema fundamental do cálculo é um dos principais conceitos associados à integração, estabelecendo uma relação entre integração e diferenciação, fornecendo uma poderosa ferramenta para resolver problemas de integração de forma eficiente e precisa. Em resumo, a integração é
é uma técnica matemática essencial e versátil, desempenhando um papel fundamental em diversas áreas do conhecimento, sendo fundamental para análise, modelagem e resolução de uma variedade de problemas em ciência, engenharia e outras disciplinas. Ela pode ser realizada de diversas maneiras, incluindo métodos analíticos, numéricos e simbólicos, cada um com suas próprias vantagens e aplicações específicas. A integração para análise de dados e reconhecimento de padrões. Suponha que tem um conjunto de dados que representa o comportamento de clientes em um site de e-commerce ao longo do tempo, né? Esses dados incluem informações como tempo de visita, número de páginas visualizadas, produtos comprados, entre outros. Podemos utilizar técnicas de integração para extrair insights e padrões interessantes desses dados, por exemplo, análise de tendências temporais. Podemos integrar o número de visitas ao site ao longo do tempo para obter uma visão geral das tendências de tráfego. Isso nos permite identificar períodos de alta atividade, sazonalidades ou mudança de comportamento dos clientes ao longo do ano. A segmentação de clientes, utilizando a integração para calcular métricas como o tempo médio de visitas, basicamente, número médio de páginas visualizadas por sessão e etc. Podemos segmentar os clientes em grupos com comportamentos semelhantes. Isso é útil para a personalização de experiências, direcionamento de campanhas de marketing e recomendação de produtos. A detecção de anomalias, a integrar métricas de desempenho no site, como o tempo de carregamento de páginas, taxa de conversão e etc. Podemos identificar anomalias ou padrões em comum que podem indicar problemas técnicos, fraudes ou oportunidades de melhoria na experiência do usuário, né? Esses são apenas alguns exemplos de como a integração pode ser aplicada na análise de dados na computação. Ao combinar técnicas e estatísticas, aprendizado de máquina e integração de dados, podemos extrair informações valiosas para tomadas de decisões estratégicas e melhorias contínuas de sistemas digitais. No exemplo que eu trouxe aqui agora, é basicamente um site e-commerce que vai estar mostrando a área da curva de visitas e a área de curva de compras, basicamente, gerando dados sintéticos para representar o número de visitas e compras diárias em um site de e-commerce ao longo de 30 dias. Em seguida, utilizamos a biblioteca do NumPy, que eu já tinha falado que eu usaria ela, para calcular a área sobre a curva desses dados, o que nos fornece uma medida da atividade total de visitas e compras ao longo do período analisado, né, de 30 dias, basicamente. E é isso.